Olá, queridas. Eu sou Raquel de Lima, do Contadora de Histórias, e hoje eu quero compartilhar com você a biografia de Stormy Marshall, a escritora do livro O Poder da Esposa que Ora. Mas esse em específico é a história dela, intitulada Minha História de Perdão e Cura. Começa assim. Querida leitora, durante meus primeiros 30 anos de vida, acreditava que ninguém tinha mais cicatrizes emocionais que eu. Hoje sei que mais pessoas se sentem assim. Depois que comecei a escrever livros e tornei pública a minha história de vida, muitas pessoas destrancaram as portas do esconderijo de sua alma para me contar histórias semelhantes à minha. Todas eram muito dolorosas e algumas terríveis. Na verdade, muitas histórias eram tão chocantes que era difícil até pensar nelas. Eu nem tinha ideia da existência dessas pessoas sofredoras, muito menos que havia um número tão grande delas. Erroneamente, eu pensava ser a única. Talvez você não entenda porque eu não sabia da existência de tantas pessoas que foram destruídas emocionalmente em razão do que lhes aconteceu ou dos erros que elas cometeram. É porque, na época, ninguém falava dessas experiências negativas. Essas pessoas guardaram um segredo por causa da infeliz e tradicional ideia de que os outros não iriam acreditar nelas, ou de que as culpariam e não as circunstâncias, ou de que as julgariam por supostamente terem participado da situação. Vivíamos na era das trevas, quando pensávamos dessa maneira sobre o sofrimento emocional. E embora não estejamos inteiramente na era da luz hoje, estamos bem melhor do que antes. Nem todo estrago emocional acontece na infância. As pessoas podem ter vivido uma fase de crescimento maravilhosa e ainda assim ter cicatrizes adquiridas mais tarde na vida por causa de indivíduos abusivos que lhe infringiram uma marca de crueldade ou pelas decisões erradas que elas mesmas tomaram ou ainda por tragédias de qualquer tipo. Seja qual for a razão, elas precisam ser tiradas das trevas e trazidas para a luz. Essa é a história de minha luta para vencer o estrago emocional causado pelo abuso que sofri na infância e pelo estrago de saber que havia também dentro de mim a possibilidade de cometer esse tipo de abuso. Mas você não precisa passar por nada disso para identificar-se com a restauração milagrosa que experimentei. Seja qual for o sofrimento, a decepção ou a situação que a colocou num lugar escuro em sua vida, há uma maneira de sair dele para ver a luz da cura e restauração. Nunca tive a intenção de culpar ninguém pelo que me aconteceu no passado. É fácil demais apontar os erros de alguém, porque todos nós erramos. E pelo fato de nenhum pai ou nenhuma mãe serem perfeitos, é cruel e injusto responsabilizá-los a vida inteira pelos erros que cometeram. Precisamos esquecer essas coisas e assumir a responsabilidade pela vida que temos agora. Precisamos prosseguir. Meu objetivo é apontar-lhe, leitor ou leitora, a fonte de toda restauração e plenitude. Esta é uma história verdadeira, mas alguns nomes foram modificados para proteger a privacidade das pessoas. Nesses casos, há um asterístico após a menção do nome. Escrevi sobre algumas coisas que aconteceram durante os primeiros 35 anos de minha vida num livro intitulado Stormy, publicado em 1986. Comecei a história no momento mais decisivo de minha vida, quando iniciei minha subida para sair das trevas. Decidi começar de novo, do ponto das trevas mais intensas em que vivia, a fim de explicar completamente o que me levou a reconhecer minha condição e buscar ajuda. Os fatos são como são, e não posso omiti-los porque serão cruciais para o resto da história. Os 37 anos que se seguiram daquele ponto até o dia de hoje são todos novos, e muitos deles não mencionei em público antes. Sinto, porém, que a história toda deve ser contada desde o começo para provar que tão logo reconhecemos a escuridão em sua essência, é possível sair dela e encontrar a luz para o resto de nossa vida. Este livro gira em torno de minha vida, porém, além de falar de mim, fala também de viver nas trevas e encontrar a luz verdadeira. Todas nós estivemos lá de uma forma ou de outra.
Em razão do número enorme de pessoas que passaram por experiências semelhantes ou mágoas muito maiores que a vivida por mim, e em razão de muitas terem desistido da esperança de ser curadas, estou contando minha história para que elas também encontrem uma forma de sair das trevas do passado e percorram um caminho de cura e plenitude que as aguarda. Necessitei desesperadamente de restauração e a encontrei. Além disso, encontrei uma transformação que jamais imaginei ser possível. Se eu a encontrei, qualquer um que queira também poderá encontrá-la. Tenho orado continuamente para que este livro traga cura, livramento, restauração, transformação e senso do propósito sublime que Deus tem para cada pessoa que o ler. Desejo que todos recebam tudo isso e que Deus os abençoe. Com muito amor, Stormy O'Martian.